nesse tempo em que nós podemos meditar na palavra de Deus, não é? Nós temos a convicção de que o Espírito Santo vai testificar em nosso coração tudo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E refletindo na palavra, a gente aprende muitas coisas e uma delas, uma das principais, eu julgo, é nós temos um coração ensinável. Exatamente esse é o nosso tema de hoje, não é? Ter um coração ensinável. E nós queremos refletir naquilo que está no Salmo 119, os versículos 36 e 37, quando o salmista ele ora dizendo o seguinte: inclina o meu coração aos teus preceitos e não à cobiça, ou não à ganância. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Uma outra tradução vai dizer as coisas inúteis, e vivifica-me no teu caminho, não é? A palavra de Deus nos mostra aqui que homens de Deus, como o caso do salmista, ele buscava ter esse coração ensinável. E uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um homem, de uma pessoa, é não ter um coração ensinável. É não permitir que Deus trate com o seu coração para torná-lo melhor. Todos os dias da nossa vida nós temos que viver assim, com esse coração disposto a aprender, disposto a obedecer. Muitas vezes a vida nos torna as nossas relações interpessoais, o nosso comportamento, às vezes, tudo isso nos torna, às vezes, insensíveis, né? Às vezes, durões demais, né? Querendo seguir uma só ideia e não abrir mão da nossa própria vontade, não é? Ou seja, muitas vezes nos tornamos pessoas insensíveis à voz de Deus, insensíveis ao ensinamento de Deus. E é por isso que a Bíblia, em outro momento, vai dizer que Deus ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça, ele exalta os humildes. Humilde é aquele que reconhece, olha, eu preciso aprender com o Senhor Jesus. Eu preciso aprender na Tua palavra, eu preciso realmente que o Senhor me ensine, porque eu não sei lidar com essas coisas, ou com o dia a dia da vida. Muitas vezes nós pensamos que o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida são suficientes para nos tornar pessoas sábias, pessoas bem-sucedidas, e aí o nosso coração pode se tornar um coração arrogante, orgulhoso, mas aqui nós vemos o salmista dizendo, e um homem sábio certamente, um homem que tinha conhecimento, um homem que tinha vida com Deus, ele diz: inclina o meu coração aos teus preceitos, aos teus ensinamentos, e não à ganância, e não à cobiça. Ou seja, tira os meus olhos daquilo que o meu eu cobiça, daquilo que o meu coração busca, não é? E coloca os meus olhos nos teus preceitos, coloca o meu coração inclinado, não é? Nós temos uma tendência muito forte de ir para um outro caminho, de nos inclinarmos para a carnalidade ao invés de nos inclinarmos para a vontade de Deus, né? Porque a carnalidade humana é exatamente isso, é a tendência, é a inclinação que o ser humano tem de desobedecer a Deus, né? Para não usar a expressão de pecado, né? De desobedecer a Deus. E aqui o salmista está dizendo, eu quero ter esse coração ensinável, me ensina, me mostra o caminho, não é? Desvia os meus olhos de contemplarem as coisas inúteis, a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Ou seja, me dá a vida para que eu viva o caminho do Senhor. Só Deus é que pode nos ensinar a viver assim. Só Deus. E para isso nós precisamos realmente nos dobrar diante de Deus. Não necessariamente nos dobrar fisicamente falando, mas dobrar o nosso coração, inclinar o nosso coração e reconhecermos que a nossa vontade não é soberana, reconhecermos que o nosso pensamento pode e é limitado, pode ser e é de fato limitado, reconhecer que nós somos pessoas suscetíveis a erros, nós precisamos reconhecer que não sabemos tudo, né? Nós temos uma tendência muito grande, às vezes dominamos determinadas áreas de conhecimento e nós temos uma tendência muito grande de achar que somos melhores do que os outros, de achar que nós podemos mais, porque já andamos mais. Tem até um ditado que diz assim, fulano entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela. Isso é uma fala de alguém que tem orgulho no seu coração, né? De achar que ele está num nível melhor do que o outro. E olha, isso não é privilégio de
um grupo pequeno de pessoas, de poucas pessoas. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer ser humano. Qualquer ser humano é tendencioso, né, a achar que é melhor que o outro, é tendencioso a achar que sabe mais que o outro. E o salmista está dizendo aqui, olha, eu preciso ter esse coração ensinável. Inclina o meu coração, inclina. Não é? E o inclinar fala exatamente de sujeição, de se submeter à vontade de alguém que é maior que você. Não é? E esse alguém, obviamente, é o Senhor que nos salvou, que nos resgatou, o Senhor que nos dá a vida, o Senhor que sustenta a nossa vida agora. Se eu e você, se nós aqui podemos estar de pé, acordados, não é? Falando, ouvindo, vivendo, é porque a misericórdia do Senhor é que nos garantiu vida hoje, não é? Que pudermos acordar e realmente viver a vida que Deus tem para nós. Por isso é que você pode, de fato, não é, dizer, Senhor, me perdoa se eu tenho me considerado melhor que o outro, se eu tenho me considerado sabedor demais e não precisar das coisas do Senhor. Me perdoa por isso, né? Eu quero aprender com o Senhor. Tira os meus olhos das coisas que são inúteis, que são vãs, porque tudo que a gente pode adquirir aqui na terra é vão, é inútil, é passageiro e nós precisamos adquirir relacionamento com Deus. Por isso, tenha esse coração ensinável. Hoje, onde quer que você esteja, nós sabemos que nós falamos aqui para pessoas que estão não só nas suas casas, mas a pessoas que nos assistem, nos ouvem também dos seus locais de trabalho. Nós sabemos que estamos falando para pessoas que estão nos presídios, pessoas que estão também nos hospitais. Não importa como é que você chegou até aqui, não importa se o seu coração foi ensinável ou não até aqui. Escolha ter esse coração ensinável a partir de agora. Amém? E nós vamos orar para que o Espírito Santo realmente nos ajude nessa tarefa que não é fácil, mas é totalmente possível em nome de Jesus.